E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer uma das coisas mais espetaculares, inacreditáveis, que tu vai ver no dia de hoje. Faustino Ouro jogou contra Abdu Satorov, um match de partidas dentro do Chess.com Blitz. Como vocês sabem, o Abdu dispensa apresentações, pois foi campeão do mundo de rápidas em 2021, simplesmente em cima dele. Magnus, loucura, terror alienígena, Carlsen. Então, Abdu jogou esse match contra o Faustino. Mas vamos contextualizar, porque o Abdu sempre ganhava do Faustininho, mas como vocês sabem, nos últimos 2, 3 meses o Faustino, estourou o rating dele no Chess.com, melhorou muito, e o Faustino começou a ganhar do Abdu. E depois de 2, 3 vitórias seguidas em cima do Abduzinho, o Abdu entrou em parafuso, chutou e jogou no lance 1-4, vejam lá. Vamos ver o que aconteceu nessa partida, porque isso é um escândalo, não tem outra forma de definir. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de voltar para essa partida inacreditável, tu deseja aprender de forma concreta as sicilianas, que é tida por muitos como a abertura mais forte de pretas contra o peão do rei. Então chegou o momento certo, porque o grande mestre Renato Quintiliano criou um curso completo de como enfrentar as anti-sicilianas. Nesse curso tu vai aprender a enfrentar desde ordens e variantes raras até as mais perigosas, como o temido ataque Grand Prix. A ideia do curso foi criar um repertório bem analisado e aprofundado que o jogador vai poder confiar por toda a vida. Os capítulos são bem explicados, tanto por escrito como em vídeo, de modo que seja útil para jogadores de todos os níveis, tanto para aqueles que já jogam a siciliana e querem melhorar o conhecimento nessa abertura, como para quem quer jogar e não sabe por onde começar os estudos das variantes. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição e não perder essa grande oportunidade de se tornar um mestre na siciliana, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, e a Abdu Satorov contra Faustino Ouro nesta peleja, que o Abduzinho começou com ele a 4, vocês viram. Aqui já entrou na região da loucura e do tilt completo, e vejam que o Faustino ele não inventa a roda na abertura, não. Ganha o centro, olha lá. E isso aqui é uma espécie de Caro-Kann de brancas, com um tempo a menos, né? Porque tu gastou esse lance A4, e o Abdu quer jogar a formação da Caroca, olha lá, jogou com o lance D4, e agora o Faustininho simplesmente segue botando as peças em jogo. Ele não inventa na abertura. É controlar o centro, desenvolver, e é isso. Proteger o rei. Bom, aqui veio a troca. Cavalo F3 ele trocou de novo, dá uma quebradinha na estrutura. Segue desenvolvendo lá cavalo F6, bispo D3. Passa o bispo também, rock and roll, tudo normal. A posição tá em equilíbrio, que é uma vantagem para as pretas, porque as pretas lutam mesmo pelo equilíbrio nesse início da partida, e isso já foi obtido rápido. Porque, claro, o Abdu entrou em parafuso aqui com o A4. Bom, não passa nada. Também o Faustino não tá ganhando esse negócio. Olha lá, passou o cavalo, ele quer trazer o cavalo para C2, D4. Pode trazer o cavalo para E3 também. Faustininho consolida o centro. Cavalo C2. Agora, um lance fino, olha lá, H6, para limitar a passada desse bispo para casas ativas. Então o bispo fica ali meio controlado nessa diagonal. Torre E1, torre E8 e trocaram mais um pouco de material. E agora cavalo D4 jogou o Abdu e o Faustino vai botar o famoso estilingão às avessas, lá com a dama atrás do bispo, de olho aqui no peão de H2. Isso vai ser jogado. Dama D8, agora segue o desenvolvimento, finalizando aqui o desenvolvimento o Abdu, e aqui o Faustino vai preparar essa ideia, mas ele faz um plano interessante aqui para esse cavalo. Ele quer botar esse cavalo na casa de G6. Qual o objetivo? Ele quer segurar os temas nessa diagonal, e ao mesmo tempo com o cavalo em G6, ele quer ficar de olho em saltos que podem chegar na casa de F4. Então ele começa a manobrar e manobrista, olha lá. Cavalo D7 para cavalo E5 e cavalo G6. Bom, bispo C2 está jogado, o Abdu fica de olho nesses temas aqui de mate, o Faustino, cavalo E5, apoia também essa casa, mas ele quer trazer o cavalo para G6, e depois de B3 vem dama C7. O cavalo pisa aqui e o bispo ataca lá. Faustino está só organizando as pedras dele. Claro, os dois ainda tem o par de bispos, não tem problema, dama D2 está jogado, de olho em um sacrifício, o Faustino, cavalo G6, e aqui o Abdu ele vai reagir contra esse potrilho em G6 de maneira muito lógica, porque tem um plano. Sempre que o cavalo pisa numa casa como essa, tu pode ter no futuro ideias de H4, H5. Então é uma forma de expulsar o cavalo dessa casa. Primeiro, tu tem que lidar com essa tomada aqui, só que esse lance G3 já prepara também o H4, H5, e vamos ver como o Faustino vai lidar com esse plano que é bem famoso, bem conhecido, ó lá.
Bispo D7 pra trazer a torre, não vamos inventar 9 horas. H4 tá jogado e agora a torre E8, torre na coluna. H5 aqui, cavalo F8. E é muito importante isso, por quê? O cavalo em F8 tem um ditado que diz: um cavalo em F8, tu não leva mate. Não tem como dar mate com um potrilho numa casa como essa. Vejam que aqui até dá vontade de um sacrifício, mas não funciona. Porque o que tu vai fazer? Olha lá, o bispo toca H7 e o cavalo em F8 defende tudo. Não tem mate. Tanto é que o Abdu ficou parado, olha lá. Se fingiu de estátua pra ver se o Faustino não via ele e não pegava ele, olha lá. Bispo E5 tá jogado. Agora a dama D3 botou esse estilingão aqui e o Faustino só fica parado ver como vai jogar o Abdu. A posição tá sólida, tá tudo bloqueado. B4 tá jogado expandindo. Agora bispo F6 abrindo a torre nessa coluna. A guerra segue. E A5 fixando a estrutura do Faustino aqui no flanco da dama. De momento, o Faustino não reagiu ainda, porque não tá claro também o que as brancas estão fazendo. Mas o Abdu vai deixar claro já na sequência. Olha lá, o Faustino centralizou a dama, lance ativo torre H1. Essa ideia também não é tão clara. E depois de dama E7, aqui fica clara as intenções do Abdu. Ele joga G4, cuidado. Porque agora tá claríssimo. Ele prepara a ideia de jogar F4, G5 e vai, né? Vai pra tentar dar mate no pequeno gafanhoto. E essa é uma característica do Faustino, que ele compreendeu a posição e falou: calma lá, pois se eu ficar parado, eu vou ser esmagado. Pouco a pouco, o Faustino jogou esse lance buscando reação, olha lá. Um lance de gente grande. O Faustino agora tá com 10 anos, já tá crescido, já tá crescidinho, jogou esse C5 aqui e falou: pô, tem que reagir. Largou-lhe a bomba e vai jogar pelo flanco da dama. Bom, nesse momento o Abdu tomou. A ideia é que agora a estrutura tá toda quebrada aos frangalhos. O Abdu aqui tenta argumentar que a coluna B pode ser um tema pra ele. O Faustino defende, não passa nada. Dá-lhe um totó nessa torre, o Faustino oferta uma troca, recusa mantendo o bispo e a dama nessa diagonal. E o Faustino repeteco. E aqui o Abdu, e claro, ele não quer empate. Que tá lutando pra tentar ganhar. O homem tá em tilt. Então tem uma característica nesse jogo. E ele joga o lance cavalo F5, que é um risco tremendo. Porque esse lance, claro, ele mantém o jogo ativo, mas ele propõe uma troca, ó lá. C3 tá caindo e a ideia do Abdu é que ele vai jogar no futuro o cavalo D6 e tomar o peão de B7. O Faustino aceitou. Ele tomou em C3, ó lá, trocaram as damas. E o Abdu dá um toque na torre e toma em B7, entrando na linha que ele planejava. O problema é que depois de todas essas trocas, o caráter da posição mudou para um final. E observem que tem um peão caindo aqui em A5. Metade deste planeta tomaria esse peão. Eu só conheço 2 jogadores que não tomariam. Faustino Ouro e, quiçá, Magnus Carlsen também. E o Faustino não tomou e jogou o da máquina, que é o lance D4. Porque o peão passado tem que avançar, tem que promover. O peão, como diria Nuzovic, o peão passado tem alma e tem vida. Deu um toque nesse bispo e agora o peão tá andando lá. Bispo F4, D3, seguimos andando. Vamos porque temos de ir. Bispo B3 deu um toque aqui. Faustino defendeu e preparou pra empurrar de novo e vai, olha lá. Depois de bispo E3, D2 e o peão tá quase promovendo. O Abdu nesse momento, ele vai ter que começar a zagueiriar. Vai ter que ir pra defesa, porque não vai ter como segurar um negócio como esse. Ele tem que voltar o bispo mesmo. E agora sim o Faustino toma em A5. No momento certo. Então vejam que a ordem dos lances é importante. Ele botou o peão na 7ª e agora é que ele foi atrás do peãozinho de A5. O Abdu nesse momento trouxe o rei, claro, ele vai tentar tomar esse peão que tá super avançado. O Faustino passou o bispo pra C3 para empurrar o outro. 2 peões passados e depois de torre B3, o Faustino só mantém, ó lá, bispo E5, aqui não tá caindo. E agora a torre A3 de olho nesse pimpolho. E claro, o Faustino aqui defendeu com torre D6. E outra característica que a gente percebe no Faustininho é que ele tem paciência. Então, um final como esse, tu tem que ir pouco a pouco. Não dá pra ganhar de vereda. Tem que ir devagarito. E é isso que o Faustino vai tentar. Olha lá, jogou esse lance torre A2, fica parado de olho no peão de D2. E o Faustino bispo F4, um lance fino. Porque a ideia é que ele fica de olho na defesa. E se tu tomar, vejam que ele tira a casa de E2 de rei. Então o rei não consegue se aproximar do peão. Claro, o Abdu é malandro, ele jogou o rei direto. Então já passa o rei pra perto do peão e o Faustino começa a trazer o rei dele também, porque aqui, claro, as brancas podem tomar o peão de D2, mas o Abdu não tomou. Ele jogou torre em A4, vejam lá. Rafael, calma lá. Por que não tomar? Porque o final ainda tem muita luta, mas não é um final assim. É tão tranquilo de se jogar. Porque vejam lá, esse peão tá vivo. O peão tá andando, é um peão passado, o rei tá chegando em algum momento e vai começar a empurrar isso daqui. Então, é um final difícil de jogar com esse peão passado.
O Abduzinho não entrou nisso. Ele ficou parado, tocou o bispo, ele quer tirar essa formação aqui de ataque. Veio agora a troca. E nesse momento o rei E7 tá lá, o Faustino vai trazendo o rei dele, o peão segue vivo na sétima e o cavalo pode começar a entrar, invadindo essa posição das brancas. Torre em A5 bloqueando, cavalo C7 lá defendendo o peão. E agora o Faustininho vai melhorando o cavalo dele e aqui já é um drama. Vejam lá, cavalo C3 tá anunciado, é duplo, pega bispo, pega torre, cai tudo. Torre C4 tá jogado defendendo e rei D7, olha lá, trazendo o rei pouco a pouco, o pequeno gafanhoto. Lembrando que ele já ia se apurando no relógio, é um 3-0. Tem que ter cuidado com o tempo. Jogou esse torre A4, o Faustino sai do tema, porque se tu tomar aqui, ele promove. Então se tu toma aqui, a promoção direto vai levar mate. Então tem que jogar agora um lance que fique bloqueando a casa de D1. Jogou o lance F4 avançando. E o Faustino joga outro lance interessante, que é G6. Claro, ele quer criar mais... Olha lá, se tu toma, eu retomo, eu posso criar mais um peão passado. Então ficam quase promovendo. O de A aqui pode andar e o de H também. Então ele vai criando ameaças o tempo inteiro. Nesse momento, voltou para a formação de defesa, olha lá. Bispo D1, veio a troca por aqui. E agora a torre D5. Dou um toque nesse pimpolho. E depois de rei F2 defendendo, o Faustino já tá com a torre apoiando mais uma andadinha do peão de A. Cavalo D6, toque na torre e agora A5 tá lá. Olha como ele vai progredindo. É devagar. Devagar, devagarito. Rei E2 fica perto desse peão de novo. E aqui o Faustino volta com o mesmo tema de duplo, olha lá. Se tu tomar aqui, eu dou um cheque e pego a tua torre. Então tem que ficar parado, rei F2 de novo, mantendo a defesa daquele pimpolho. E aqui o Faustino joga cavalo C3 e a coisa se complicou. Se complicou, e não é pouco. Porque agora é um duplo na torre, no bispo. O bispo é o bloqueador do peão que promove. Torre A1 tá jogado. E aqui de novo, metade do mundo já tomaria esse negócio pra ganhar esse final de torres, né? Eu tô com 2 passados aqui, mas não o Faustino. O Faustino avançou. Qual o objetivo? Andar. Ele tá andando com esse peão de A já há uns 15 lances aqui tentando avançar. E andou agora pra 4, tá de olho nessa tomada. Rei F3 tá jogado. E depois de A3 andando mais uma lá, porque a torre não pode sair senão eu tomo o bispo. Então aqui E4 tá buscando algum contra-jogo, mas o Faustino joga a torre D3. O rei não consegue se manter próximo do peão, rei G4. E agora sim é que o Faustino toma. E depois da retomada vem o lance da vitória. A2 arrebatando aqui. O Abdu abandonou esta guerra. Pois isso é uma guerra terrível que foi travada dentro do chess.com. Rafael, calma lá. Ah, por que foi que abandonou? Por que não joga ativo? Porque aqui tá perdido, olha, eu promovo. Isso aqui já basta. Promovo, tu tem que dar aqui a torre tudo. E é um final completamente com torre a mais. Ganho pras pretas. Faustininho segue destruindo. E tá no ar a precisão desta guerra. Fica de olho. Uma partida de 62 lances que o Faustino fez ali próximo de 92%. É uma pressão muito alta para uma partida tão longa. Então jogou como uma máquina terrível mesmo, apertando o Abdu. E esse aqui foi um dos lances críticos do jogo. O cavalo F5 fugindo ali qualquer repetição, porque aqui entraram naquele final super complicado de defender para as brancas. Faustininho segue assustando o mundo. Comenta aí embaixo se tu tá tão impressionado como eu, que eu tô curioso pra saber. E se tu gostou do vídeo da análise, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.